Atenção, empregados e empregadores. Vocês sabiam que hoje o ato de repreender um funcionário em público não é mais apenas uma questão de disciplinar o funcionário ou dar um exemplo aos demais funcionários, mas de fato pode vir a ser qualificado como uma forma de assédio moral e, consequentemente, ensejar o dever de indenizar por danos morais. Mas, primeiramente, vamos entender o que seria esse dano moral e o consequente dever de indenizar em danos morais. Aproveitando a deixa, já se inscreve aqui no canal para ficar sempre atualizado sobre tudo que há de mais importante no mundo do direito. Sem mais delongas, Juan, o que é esse negócio de dano moral? Ora, o dano moral é o prejuízo ou a lesão aos direitos cujo conteúdo dessa lesão não é propriamente pecuniário ou comercial, ou seja, não tem a ver com um prejuízo financeiro. Não é, portanto, um dano ao patrimônio da pessoa. Os danos morais, eles são aqueles que ferem o interior da pessoa, o seu psicológico, a sua autoestima. É, portanto, aquele ato que fere os direitos da personalidade, como o nome, a honra e a intimidade. Então, resumimos da seguinte forma: o dano moral é uma afronta aos direitos imateriais das pessoas, ou seja, que não se refere a bens materiais e visa, portanto, a reparação de danos intangíveis, ou seja, que não podem ser vistos ou tocados, como o sofrimento emocional, o sofrimento psicológico e até o sofrimento social da pessoa que foi lesada pelo ato. Há vários tipos de manifestações do dano moral no direito do trabalho, mas nesse vídeo eu estou me restringindo apenas ao dano moral na conduta do empregador que repreende publicamente o seu funcionário. E para exemplificar isso, nós vamos relembrar de um caso lá de 2017 que teve grande repercussão. Foi na premiação do Troféu Imprensa daquele ano, em que a premiada foi a ex-jornalista do SBT, a Raquel Sherazade. Acontece que, no momento da premiação, o apresentador, o Silvio Santos, que na época era patrão dela, ele repreendeu ela em rede nacional, ele repreendeu a jornalista em rede nacional, dizendo que ela tinha sido contratada apenas para ler as notícias e não para dar a sua opinião. Ele disse isso, entre outras coisas, com um tom humorado. Foi por conta disso que a jornalista entrou na justiça, processando o ex-patrão por conduta vexatória, que a expôs, na condição de funcionária, a uma situação humilhante em rede nacional. A sentença de primeira instância ela foi favorável à jornalista e condenou a emissora SBT a pagar a indenização por danos morais. Dessa sentença, a parte condenada, a emissora, o SBT, recorreu. E então, em 2021, o Tribunal Regional do Trabalho proferiu a decisão em segunda instância, entendendo que a repreensão em rede nacional foi inapropriada, pois expôs publicamente a funcionária de modo humilhante. Por isso, o apresentador Silvio Santos foi condenado a pagar indenização no valor de R$500 mil para a funcionária, e, nas palavras da própria magistrada que proferiu a sentença na primeira instância, ela ressaltou o seguinte: na ocasião, a representante era agraciada com o troféu imprensa de melhor jornalista de telejornal do ano, cargo de notória seriedade que não se compatibiliza com a forma com que a chefia conduziu a entrega do prêmio, recheada de críticas, advertências, discriminações, comentários pessoais impróprios e com abuso de direito, tudo camuflado como brincadeira ou humor. Então, já é um entendimento pacífico nos tribunais que o ato de repreender um funcionário em público pode ser passível de indenização por danos morais. O que vai diferenciar, no caso concreto, é apenas o grau do dano moral que vai ser aplicado para fins de valoração, para fins de quantia. Nesse sentido, conforme o artigo 223-G da CLT, o valor da indenização ele vai poder variar
de 3 vezes o último salário contratual de um funcionário até 50 vezes. Gente, é claro que a humilhação ela fere os direitos da personalidade no tocante à dignidade da pessoa, e o funcionário que se sentir humilhado em seu local de trabalho pode ingressar na justiça e receber a indenização cabível ao caso. Em qualquer esfera que haja a relação trabalhista, a repreensão em público ela pode sim ser motivo para reclamação trabalhista e, consequentemente, pode gerar o dever mínimo de indenizar, haja vista que, dependendo do dano, os prejuízos eles podem ser irreparáveis. Uma observação importante e paralela ao tema é a repreensão pública do funcionário quando esta ocorre na esfera militar, pois já é um consenso que a repreensão pública de soldados do Exército por seus superiores é comum e banalizada. É do consenso popular que faz parte de ser soldado ser humilhado pelo comandante superior. Pelo menos é isso o que pensa a maioria das pessoas. Porém, também há decisão na justiça trabalhista que vai contra essa postura rigorosa e humilhante do procedimento militar. Há um julgado da Vara Federal de Santa Maria, onde a juíza ela decidiu que a União deveria indenizar um jovem soldado pelos danos sofridos durante o período de serviço militar obrigatório, em que o jovem ele foi humilhado diversas vezes pelo comandante superior. E nesse caso, a indenização foi por volta dos R$8.000. A juíza, ao proferir a decisão dela, ela disse o seguinte: é inaceitável tolerar abusos por parte dos comandantes superiores que, por caprichos pessoais ou outras banalidades, como a fórmula de preparo do chá a ser servido, acabam gerando um ambiente de estresse coletivo entre os subordinados. E para finalizar esse vídeo, ficou claro então que a repreensão em público por colocar o funcionário em uma situação humilhante é uma forma de assédio moral. Trata-se, portanto, de um ato ilícito do empregador que deveria repreender o funcionário em local apropriado, de modo a evitar o constrangimento público e, por isso, merece a indenização por danos morais. Pessoal, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos e ficar sempre por dentro de tudo que envolve o mundo do direito. Se ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, redes sociais vão estar aqui na descrição. Pessoal, é sempre um prazer e até o próximo vídeo.